estado que não no Rio de Janeiro. Então, irmãos, hoje a gente recebe o irmão Félix Miranda, da loja Paraná, de Curitiba, membro da loja Paraná e estudante de teosofia desde 1978. Obrigada, Félix, pela presença. E o senhor hoje vai falar você vai falar hoje sobre o aperfeiçoamento do ser humano. Esse é uma tarefa, né? O aperfeiçoamento do ser humano. E isso a gente se refere a nós mesmos, né? Então, para que a gente tenha essa compreensão de nos aperfeiçoar como seres humanos, nós precisamos, em princípio, compreender-nos a nós mesmos. Esta compreensão é muito difícil, porque nós temos assim uma tendência a pensar que nós somos o que realmente não somos. A nossa tendência é nos identificar com o corpo. Nós somos esse corpo, nós temos esse corpo e somos ele. Então, essa é uma compreensão que emperra a nossa compreensão de nós mesmos e emperra a nossa compreensão de por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, porque nós temos uma compreensão muito limitada em torno da nossa periferia epidérmica, né? A nossa pele é o nosso limite. Então, nós temos uma limitação muito pequena, nós não nos expandimos além. Então, para compreender uma técnica dessa grande jornada, nós devemos compreender a nós mesmos e a constituição de nossas almas, bem como tentar ter um vislumbre da pessoa que realmente somos. Podemos olhar num espelho e ver um corpo, sadio ou doente, belo ou não, e dizer assim: sou isto. É como a simplicidade, assim, sou isto. E nós não somos só isto. Este corpo é um instrumento, um belíssimo instrumento, riquíssimo instrumento, que ao longo do tempo a gente pode notar que este corpo é tão extraordinário que ele passa a ser um templo, mas nunca chegará a ser a gente mesmo. Ele é um instrumento que vai permitir uma série de experiências que vai nos enriquecer a nós, o nosso eu superior, a nossa divindade manifestada nessa terra. Com esse corpo ele se movimenta e age. São, porém, bem mais importantes para ele seus pensamentos e sentimentos subjetivos. É fato demonstrável, mesmo para a razão e para os sentidos humanos, nesses admiráveis dias, que um homem vive em diversos mundos de consciência ao mesmo tempo, e esses se manifestam através de estados de matéria mais rudes, mais refinados, ou de forças vibratórias. Cumpre lembrar que não há forma de consciência que não se expresse através de alguma forma de matéria. Há muitos planos ou condições de consciência e matéria, interpenetrando o mundo físico, em uma das quais o pensamento e a atividade mental são os fatores determinantes, e em outros se expressam a sensação e a emoção. Juntos, eles constituem o mundo psíquico ou o mundo da alma. Essa é uma região assim, muito interessante, né? Pois a palavra grega que é traduzida como alma é psique, de onde foram extraídos os termos psíquico e psicologia. Notem que a psique é uma região que a gente pensa assim,
muito frequentemente que a gente diz é uma região mental. E nós nos enganamos um pouquinho dizendo que é mental, porque a mente ela não é, algo que pensa, ou que ela é uma espécie de fibra ótica. Ela liga as coisas, ela é um elemento que faz com que nós tenhamos os nossos sentidos, e aí ela vai até a mente, e a mente conduz ao nosso cérebro. Então, a mente é um instrumento. Nós não podemos pensar que a mente, ela pode ser assim, ela pode estar eivada de muitos pensamentos, porque ela é como uma fibra ótica, ela passa por ali uma série de coisas. Por isso é bom a gente deixar essa fibra ótica limpa, serena, com um pensamento somente. Então, por isso que em Raja Yoga, a gente precisa esvaziar a mente. Quando nós esvaziamos a mente, aí então pode passar o nosso pensamento búdico, né? Da nossa mente superior. Então, ali vem a nossa sabedoria pela voz do silêncio. Nós ouvimos a sabedoria da nossa mente búdica, da nossa mente átmica. E é esse o cuidado que nós precisamos ter. E o que é o espírito? Algumas pessoas têm os dois termos, alma e espírito, e Ô, Félix, eu acho que o seu microfone está desligado, desligou. epa, desligou sozinho? Vocês estavam ouvindo até agora? Sim, sim, foi agora que desligou. Como é que esse camarada fez essa safadeza aí? Que, ao invés de colaborar, ele me atrapalha? Mas vamos lá. Algumas pessoas confundem o espírito e a alma e julgam que eles são permutáveis, mas no original grego são palavras bem diferentes. Espírito é a palavra grega pneuma, que praticamente tem o mesmo significado que a latina spiritus, que quer dizer alento vital. Por isso que é bom a gente sempre, essa respiração que se faz para, através do prana, você adquirir aquela vitalidade, né? O prana é o prana que te dá o alento vital, ele alimenta o seu espírito. Você tem uma série de alimentos, né? Você tem o alimento do corpo físico, que você come feijão, arroz, batatinha e tal. Você tem o alimento que é a água, que vai compor uma série de coisas, né? Então, com o primeiro, você fica até 30 e tantos dias sem comer esse alimento sólido. Sem a água, você fica até uma semana, mas sem o ar, sem o prana, você não fica muitos minutos. Então, esse alimento, esses alimentos, a gente pode perceber que a gente tem que fazer com muito cuidado para permanecer o corpo puro. Não se pode colocar no corpo coisas que vão atrapalhar a sua pureza, porque quando o corpo físico, ele é puro, ele flui melhor. Quando você tira a pureza dele com álcool, por exemplo, você vai estragar os neurônios. Então, uma série de coisas que vai impedir o bom funcionamento de um corpo são. Né? O corpo são, ele é importante nessa evolução, saindo da coisa. O ser humano, ele precisa ter um corpo são, sadio, cheio de movimentos, né? Quando nós estamos na Terra, quando nós estamos manifestados,
Nós temos, assim, o corpo que é o elemento próprio para as nossas experiências, ele é o veículo das nossas experiências. Através do corpo, nós temos, assim, um conhecimento das coisas pelos nossos 5 sentidos. Então, os nossos 5 sentidos é que dão, assim, esse conhecimento, essa visão, os cheiros, né? Os paladares, as diversas coisas, assim, o tato, tudo isso são os 5 sentidos. Esses 5 sentidos são o nosso, digamos assim, proporcionalmente, o nosso periscópio, para quem gosta de estudar astronomia, né, o telescópio, né? Se alguém gosta de estudar a astronomia, ele se utiliza do telescópio, ou do microscópio, para usar as coisas menores, pequenininhas. E nós, para conhecer a vida, sentir a vida, experimentar a vida, nós temos os 5 sentidos. E isso é muito importante para nós cultivarmos que esses sentidos também sejam reais, puros, e que nos informem de acordo com a nossa percepção, que deve ser o mais próximo do real. Porque quando nós olhamos no espelho e vemos aquele cidadão lá, velho, idoso, feio, e a gente pensa que aquele camarada sou eu estou me enganando a mim mesmo. Eu não sou esse corpo que está ali, ele é perecível. Amanhã ou depois a coisa termina. Agora, aquele ser que dá vida, aquela energia que vitaliza esse corpo, esse é eterno. E esse é divino. E é isto que nós precisamos saber. Essa separatividade talvez seja a única que nós tenhamos que ter consciência. O nosso corpo e o nosso espírito são 2 coisas separadas, convivem e devem conviver muito harmonicamente para que haja um aproveitamento dessas experiências, mas nós somos 2 coisas diferentes. Isso é bom lembrar sempre. Nós temos aqui, um pouco mais para cá, sobre essa condição de verificar o espírito e o corpo, né? Nós verificamos que o espírito, que forma aquela tríade superior, aquele vértice superior, ele simbolicamente, ele retrata o espírito, Atma, em sânscrito, né? E esse espírito, esse Atma, o símbolo dele é o símbolo da vontade. Essa vontade é espelhada no corpo físico, que é o desejo. O desejo no corpo físico é o antípoda, o oposto da vontade, né? Então, a vontade naquele vértice superior e o desejo no vértice inferior, que, coincidentemente, é na base, no chakra básico, né? Que representa essa força. E esta força que nós temos no chakra básico é a força que engloba a possibilidade da continuidade da criação. Veja que o Atma é a vontade e é o Criador, porque é a divindade. E o chakra básico é aquele vértice inferior que representa a energia física que dá continuidade a esta criação. Então, veja, se nós tivermos assim uma conduta, a nossa vida, se ela tiver uma conduta pura, uma conduta virtuosa,
este chakra básico, ele vai representar a divindade em sua criatividade. E, às vezes, ou na maioria das vezes, ela representa apenas o desejo. E esse desejo faz com que nós vivamos equivocadamente. Ao invés de nós usarmos esta região como deve ser feita, que é uma região que é uma continuidade da criação, portanto, é algo, digamos assim, sagrado, nós conspurcamos essa atividade e fazemos dessa região uma região de diversão. Nós não usamos qualificadamente essa região, não é? Então, a vontade é o fator de suprema importância em todo o trabalho oculto e crescimento espiritual. O poder criador mágico é a força do pensamento concentrado, é a força da vontade. Força de vontade não somente significa a habilidade de escolher, mas também a de permanecer no caminho escolhido e perseverar. Essas palavras, assim, persistência e perseveração, são coisas que têm que estar assim, par e passo. Nós temos que ter essa consciência sempre. Então, vontade é uma das coisas mais fracas que eu sei. Novamente, Félix. O som desligou, mutou. Agora. Pronto. Esse camarada está brincando comigo. Como é que eu consigo fazer isso? Eu realmente não sou assim um bom motorista de computador. Mas vamos lá, mesmo com esse camarada me fazendo essas safadezas aí. Eu estava dizendo que a força de vontade ela é desenvolvida pelo passar sem alguma coisa, né? Porque quando você está satisfeito, você não precisa ter força de vontade, mas quando você tem uma necessidade, aí a tua vontade faz com que o teu corpo funcione, você tem assim uma ação. E esta ação, ela é movida pela nossa força de vontade, né? Nós temos assim os 3 gunas que regem, são imperadores na nossa manifestação física. Nós temos o tamas, que é a inércia, que é próprio do corpo físico. O corpo físico ele gosta de estar encostado assim, se não numa cama, numa poltrona, se não numa poltrona, pelo menos num barranco. Então, o corpo físico ele pede conforto, ele pede um descanso. Ele está sempre. Então, nós temos que ter esse tamas, essa região tamásica que é o nosso corpo, ele deve ser equilibrado com a nossa força rajásica, que é a nossa vontade. A nossa força de vontade vai tirar esse corpo da inércia, né? do descanso. E é essa força de vontade que a gente precisa estimular, precisa. É aquele negócio de a gente dizer não. Não vamos ficar descansando, não. Vamos andar, vamos fazer, vamos se. Então, até se eu me lembro bem, eu sou meio esquecido já, essa época assim a gente esquece muito. Mas diz que um monge, um estudante, um discípulo, pediu para o mestre, esse mestre, como é que a gente se aperfeiçoa, que a gente progride assim espiritualmente? Ele pensou e disse assim, ele disse assim com experiência, né? Você tem que ter assim maturidade e aí você progride. Eu disse, certo. E para a gente progredir mais
como é que a gente faz? A gente progride mais. E se a gente não faz isso, aí a gente vai estragar tudo, porque a gente não faz o que devia fazer. Então, você vai mexer em alguma coisa que você vai ter que ter experiência. Então, essas coisas assim formam aquele círculo virtuoso, né? Porque você tem uma ação que vai produzir uma reação, e essa reação provoca uma necessidade de progredir para superar as deficiências que você cometeu, né? Aqueles erros que você comete. O pequeno eu de nossa mente, emoções e corpo comuns, aprende a obedecer à vontade do eu divino interior e terá muito que sofrer até que fique habituado e em paz. Esta batalha é o primeiro passo, e como diz o provérbio francês, o primeiro passo é que conta. Nós temos aqui, nós falamos agora do espírito, né? Mas vamos falar também do corpo, preparação para o caminho. O plano físico é o mundo por excelência para o treinamento da vontade, pois a própria matéria do plano físico tem uma preponderância da guna tamásica. E essas anotações eu fiz e eu já passei por... Félix, de novo. Eu acho que ele está com tempo. De tanto em tanto tempo, ele muda. Abriu outra vez? Abriu. Que sem vergonha. Essas peculiaridades não estavam dentro das minhas anotações. Então, nós tivemos, assim, essa ligação de espírito e corpo. Eles têm que se amoldar. O corpo físico ele tem que estar preparado para que haja experiências. E essas experiências vão ser transmitidas e acumuladas na consciência espiritual. Estas experiências, essas serão ligadas ao despertar, porque nós, quando estamos assim no corpo físico, o nosso espírito ele fica adormecido, né? Porque nós pensamos que nós somos o corpo, então nós ativamos o corpo, vivemos felizes, cheios de prazeres e coisas, sentimos dores, e esquecemos que nós temos um espírito. Então, o espírito fica adormecido. Mas nós precisamos habituar esse corpo a ser eficiente nessas experiências. Mas nós não temos que cuidar somente desse corpo, adestrar esse corpo para que ele seja eficiente. Nós temos também as emoções. As emoções do nosso corpo astral, elas são, assim, muito importantes na nossa preocupação. Nós precisamos nos preocupar com essas emoções. Nós temos, assim, uma série de coisas que expressa desejo, paixão, amor, e isso faz com que a nossa vida ela não seja, assim, muito feliz, porque nós estamos, assim, incoerentes, o corpo quer uma coisa, as nossas emoções funcionam de outra, então nós nunca estamos em harmonia conosco mesmos. E então essa é a infelicidade que nós encontramos na vida, porque nós não temos a qualificação de coordenar o nosso espírito, a nossa matéria e as nossas emoções, sabendo que a mente tem que ser, assim, esvaziada para não concorrer, não cultivar ainda mais esse
esses tipos de incoerências com as quais nós temos uma tendência a viver. Note uma coisa sobre o desejo. Ele nos impele até que cedamos e o satisfaçamos. Mas não acaba aí. Ele se ergue muitas vezes mais forte do que nunca, exigindo sempre mais. O desejo nunca é vencido pela satisfação, diz a voz do silêncio. Não creias que a luxúria possa ser aniquilada se é satisfeita ou saciada, porque isso é uma abominação inspirada por Mara. Mara é o demoninho lá, né? Que é a nossa tentação. Então, essa luxúria, esse prazer, é um sentimento que é uma combinação do desejo que é inspirado nesse sentimento de prazer, de coisa que você não pode saciar, porque ela é difícil esse saciamento. Se tivermos suficiente vontade e coragem para suportar a dor de uma negativa ao desejo, ele aos poucos para e não nos incomoda mais. Então, veja que é uma decisão interna. E essa decisão parece assim muito fácil, né? Não, não quero mais. Vamos parar por aqui. Parece simples. E, no entanto, você veja quantas vidas as pessoas têm que tomar essa lei do samsara, é por essa decisão aí. Uma decisão simples, mas muitas vidas nós gastamos sem que haja, assim, uma real necessidade. Isto, assim, é preciso que a gente observe-se, é preciso que a gente se conheça, é preciso que a gente decida, e a gente deve ter, assim, uma decisão ímpar. Nós precisamos criar, assim, um ideal, que é uma meta que a gente haja assim como se a gente fosse assim um ser neurótico, aquele ser neurótico que tem uma vontade férrea e não sai dali. Aquela coisa é uma coisa permanente. Só que a diferença é que a gente não é neurótico, a gente tem essa decisão porque sabe que essa meta é a meta maior que você pode ter. Nenhum ser humano teria, assim, depois de um certo conhecimento, não teria, assim, a possibilidade de dizer assim, eu vou ser um espiritualista, eu vou alcançar a perfeição. Esta é a coisa maior que um ser humano pode alcançar. É alcançar a própria divindade consciente. Então, essa evolução, esse aperfeiçoamento desse ser humano, ele merece esta decisão última, essa decisão, assim, infalível. É uma decisão, assim, que não pode mais fraquejar. Então, nós somos um produto, possivelmente nós sejamos um produto, e note-se, né? Essa caminhada é uma caminhada solitária, ninguém pode interferir na nossa caminhada. Essa é uma caminhada que só nós podemos decidir, só nós podemos observar as nossas deficiências, só nós podemos corrigi-las. Então, essa decisão tem que ser única e tem que ser própria. Ninguém pode interferir nessa decisão. Uma vez mais, é necessário compreendermos que não somos a nossa mente também, porque nós não somos o nosso corpo, não somos as nossas, o nosso corpo astral, né, os nossos sentimentos, e também não somos a nossa mente. Então, nós já chegamos à conclusão que a nossa mente é apenas um instrumento
que faz com que nós nos comuniquemos mente búdica com mente inferior e o nosso progresso através das nossas experiências, né? Note também que o pensamento pode ser provocado por um acontecimento físico ou um desejo emocional. É interessante observar como a mente é acomodatícia, como a natureza desejo e a mente manejam-se mutuamente. Se desejarmos muito alguma coisa, a mente encontrará toda espécie de razões plausíveis para satisfazer o desejo. Há 2 passos preliminares para o controle da mente: atenção e concentração. Atenção e concentração são 2 coisas assim que funcionam mais ou menos parelhas, né? Agora, a gente não é muito incentivado a fazer exercícios de concentração, mas quando eu era menino, a concentração era muito indicada, era interessante você fazer concentração. Até a gente fazia assim num papel, numa lauda, né, branca, você fazer uma circunferência com um compasso e fazer uma circunferência perfeita lá com 1 ou 2 centímetros de diâmetro e preencher com lápis, fazer com que ele fique escuro. E aí, todo dia, 10 minutos, você fica concentrado naquela circunferência, naquele círculo, né? Que é negro, é escuro. Mas como você faz aquilo com lápis, sempre vai ter uma diferençazinha aqui, uma diferença ali. Então, você vai desenvolvendo a percepção. Com a concentração, você vai desenvolvendo, porque você vai... o artista, por exemplo, ele tem uma percepção mais fina, porque ele já está qualificado a perceber detalhes que as pessoas comuns não veem. E então, como a gente é um ser comum, não é como a Raquel, uma artista, nós temos que usar esse artifício da concentração. E aí você faz essa concentração, exercita essa concentração e desenvolve, através da atenção, você desenvolve essa percepção, que esse é um passo muito precioso para o que é mais importante em toda essa trajetória, a meditação. Certamente eu estive falando sobre uma série de coisas que é importante, porque você precisa ter assim algum conhecimento geral para você verificar o que é o essencial. Você tem, porque nós estamos na matéria e nós temos que desenvolver essa mente física, que é a mente intelectiva. Nós estamos estudando teosofia intelectualmente. Então, enquanto nós estivermos desenvolvendo esses conhecimentos, nós estamos desenvolvendo informações, adquirindo informações que vêm de fora para dentro. E a partir do momento que você tiver assim uma concentração, à medida que você tiver assim uma atenção mais profunda, que você tem um controle, então você desenvolve a percepção, o que ocorre? Você precisa da meditação. A meditação é quando você está com essa concentração natural, aí você faz uma meditação e a partir do início da meditação, você já está não digo assim num êxtase já no começo, mas com o tempo você vai adquirir esse êxtase, né? Ficar assim, você não vai, quando você está meditando e está alcançando aquele ideal da meditação, você não vai saber se você está sentado, se você está deitado, se você está flutuando, você não sabe nada, porque você está pleno.
Então, você está meditando, você está no mundo da consciência. E a consciência, ela te deixa leve, ela te deixa em paz, ela te deixa em harmonia. E isso é importante. Quando você atinge esse ponto de estar em paz, e você, nessa meditação, você consegue sair dessa meditação ainda em paz, você exercita que essa paz não fuja de você, você vai adquirir um outro elemento, uma outra virtude, que é uma serenidade. Você vai conseguir, com o tempo, ficar em plena serenidade. Nada que haja assim uma explosão ou qualquer coisa assim, um desastre, qualquer coisa assim que fuja das coisas normais do momento, ela não te atinge, porque você estará sempre sereno, sempre em paz. Quando você atinge esta qualidade, esta serenidade, você sempre está com solução para todas as coisas que acontecerem ao seu derredor. Então, uma pessoa em paz, ela tem a solução divina. E uma pessoa que nunca está em paz, está ansiosa, ela sempre é mais um problema. Então, se acontecer um desastre, que é, sei lá, um carro passa por cima de uma perna de alguém, ao invés de você atender, você tem que ser atendido, né? Então, a serenidade é uma conquista que você faz pela concentração, pela atenção, que são exercícios que eu aconselho ser antes do início das meditações, ou se já faz a meditação, faça um exercício de concentração, faça um exercício de atenção, para e passo. E quando você estiver fazendo a meditação diária, que é aconselhável, naquele mesmo horário, naquela mesma repetição, naquela mesma rotina, você vai alcançar naturalmente esta paz. Vai alcançar naturalmente esta serenidade. E é este o progresso que nós precisamos alcançar. Esse aperfeiçoamento humano. Nessas condições, nós temos aqui que discutir, essa coisa não pode ser assim tão fácil, né? Nós precisamos descobrir o nosso inimigo. Vamos lá. Há somente um inimigo neste caminho, aquele contra o qual devemos fazer uma guerra sem tréguas, até que seja destruído para sempre. E esse inimigo é a Ahankara, o sentido do eu, mim, meu. Enquanto nós estivermos com esse inimigo flutuando em nosso ser, nós sempre vamos ter um problema. Sempre vamos estar assim em dúvida. Sempre nós não alcançamos aquele ideal, que é um ideal que não vacila. Esse ideal, ele é, assim, muito importante. Pode acontecer tudo, mas aquele ideal não mexe você da sua meta. Desde tempos imemoriais, esse sentido tem sido o protetor e uma concha necessária, como a casca do ovo protege o pinto que está crescendo. Diz Blavatsky que seu papel na evolução é o de uma salvaguarda, de modo que, dentro da carapaça,
a individualidade possa crescer em segurança até o soar da hora em que a armadura possa, lenta e continuamente, ser posta de lado e firmemente estabelecida a individualidade imortal, sem limitação, entrar em contato com a vida de todas as coisas, sem exceção, e dela participar. Note que ela fala sobre a imortalidade, a individualidade imortal. Esta consciência da individualidade imortal é a consciência de que você é o Atma e não o corpo físico. Mas essa é uma consciência que não pode, assim, agora tem essa consciência real, e daqui meia hora eu estou ali na rua e disse, não, eu sou o corpo. Aí volta tudo de novo. Quer dizer, você volta àquela ignorância, porque nós trocamos o real pelo irreal. O nosso real torna-se o corpo que acaba, que morre, e o nosso irreal torna-se o nosso verdadeiro ser, que é o comum das pessoas, né? O ser comum, ele tem essa consciência. Eu sou esse corpo. Ele nem tem ideia que tem um espírito, que tem uma divindade nele. Ele não percebe a verdade. E isto, nós precisamos ter uma consciência para sermos felizes, porque uma das coisas que as pessoas fazem é querer ser feliz, mas joga a felicidade no lixo, né? Deixa pelo menos a felicidade real abandonada. Nós temos que ter essa consciência e viver com essa consciência, viver com o que realmente sabemos. E aí uma coisa acontece. Você, quando está envolvido com um desenvolvimento consciente, que você tem uma concentração que você não se perturba com nada, você está concentrado naquele círculo, e você observa tudo, nada te tira dali. E aí, até é bom lembrar uma paramita que eu acho assim muito própria para esse momento. A Kshanti é uma paramita da voz do silêncio, né? Acho que é a terceira. Kshanti é a suave paciência que nada altera, que nada pode alterar. Então, veja que coisa mais, que conquista mais extraordinária você ter essa paciência que nada pode alterar. Você consegue essa paciência com boa concentração, com boa atenção e com uma meditação profunda. Aí você alcança grandes lugares, grandes êxtases. A ideia e o amor de Deus. Algumas vezes me admiro do interesse muito em moda sobre os caminhos sagrados do Oriente. O Oriente pode considerar uma deidade impessoal, o Ocidente somente uma pessoal. Interessante essa visão, né, de deidade. Uma impessoal e a outra pessoal. Há certo perigo na ideia pessoal da vida eterna. Temos a tendência de atribuir a Deus os vícios e as peculiaridades do ser humano. Essas ideias assim do eu, de Deus pessoal, muitas vezes alimenta um crente
E uma pessoa que desenvolve a crença, ele desenvolve a crença em alguém ou alguma coisa. E ele não deve ter crenças. Ele deve ser, assim, um cientista que busca a verdade. Então, nada é verdade se vem de outros. Se alguém diz assim, olha, Deus é um cidadão assim muito sábio, muito poderoso, ele está sentado assim em determinada poltrona e ele vai avaliar se você é bom, se ele simpatizar com você e você tiver assim umas obediências X, você está feito, o céu está garantido. Mas se você não for assim obediente e temente a Deus, você veja só, esse Deus é o danado, você tem que temer a ele. Então, você teme a Deus ou então você está ralado. Então, essas crenças faz com que você substitua a tua responsabilidade de viver por você mesmo e você jogue toda essa responsabilidade nas costas de Jesus ou de um santo qualquer. Todo mundo tem culpa da tua vida ser infeliz. E você é sempre vítima. Então, nós precisamos assim ter consciência de que nós precisamos nos responsabilizar por nossos atos e saber que os nossos atos vão gerar reações que, às vezes, não são muito agradáveis. E isso se chama a lei do karma. Nós precisamos ver agora alguma coisa sobre o caminho. Primeiro e mais importante ponto neste antigo e eterno caminho é a meditação. Nós estivemos falando muito sobre a meditação e é uma coisa assim super importante, e eu acho que a meditação é primordial. Sem a meditação diária, paciente, persistente, nunca poderá ser encontrado o caminho. Isso parece, para algumas pessoas, uma atividade difícil e fatigante. Entretanto, dentro de certa medida, todos nós meditamos. Se estivermos empenhados no pensamento de um esquema de trabalho, ou mesmo num novo trabalho, estamos, de certo modo, meditando. Isso é verdade. E é uma das coisas assim que nós precisamos atentar, é para o nosso dia a dia. Nós poderíamos aprender teosofia profunda só observando a natureza, o nosso viver, o nosso dia a dia, o que nós precisamos, o que nós fazemos quando nós estamos assim com uma vontade assim de fazer qualquer coisa assim e estamos determinados a fazer, como nós prestamos atenção nesse processo. Então, nós vamos prestar atenção nas nossas próprias atitudes e vamos aprender nos momentos que nós estamos vivendo, observar as coisas que estão ao lado, no caminho, nas árvores, nos animais, nos outros seres. Então, nós vamos ter, assim, observações proveitosas, porque nós vamos perceber, certamente, percepção adquirida depois da atenção, da concentração, da meditação, você vai desenvolver essa qualidade de perceber mais profundamente. E aí você vai descobrir coisas que antes você não via. Disse, como é que eu não enxergava isso? Eu passo daqui a 50 anos e nunca vi isso. E estava lá. Só que você não percebia. Então, essa percepção é muito interessante. É muito, é muito instrutivo perceber.
Então, quando você começa a perceber as coisas assim, mais ínfimas no dia a dia, mas ainda materiais, você vai conseguir perceber as coisas invisíveis dentro de você. E aí você vai descobrir aquele ser fantástico, aquele ser que sabe tudo, porque lá está potencialmente toda a sabedoria divina, toda a teosofia, toda a sabedoria perene, porque ali ele guarda toda a inteligência, toda a sabedoria que o próprio Criador deixou naquela simples centelha que dá vida a você. Não é interessante isso? Então, nós poderíamos fazer assim uma coisa. Permita-me dar uma lista de estados meditativos da mente na ordem de sua intensidade. Aspiração. Ânsia do coração para a estrela, o ideal, o verdadeiro. É interessante essa observação aqui. Vamos prestar atenção nessa frase. Aspiração, ânsia do coração para a estrela, o ideal, o verdadeiro. Vocês percebem quando se fala em estrela? O que é estrela? Estrela, na nossa ciência, é o Sol. O Sol é um símbolo da divindade no cosmos. Então, o nosso Sol é o símbolo do Logos. Essa simbologia da divindade é muito rica, porque ele dá luz, dá calor e dá vida. O Sol, se ele ficar 3 minutos apagado, acabou a vida na Terra. Essa humanidade inteira dança, porque não tem temperatura, não tem nada. E essa manifestação solar, este calor, esta vida, tudo que o Sol nos propõe, todas essas qualidades, elas fenecem em pouquíssimo tempo. Então, nós precisamos olhar essa estrela. E tem alguns lugares em alguns lugares vocês vão sempre verificar que existe uma estrela. E esta estrela representa este sol, esta divindade, esta vida, esta verdade. Então, são símbolos preciosos que a gente pode descobrir assim num simples... Até nas igrejas, assim, de vez em quando você vê uma estrelinha lá, e lá ele demonstra toda a sua qualidade, todo o seu poder, toda a sua sutilidade. E ali nós podemos nos inspirar, quer dizer, pela devoção, ou porque nós podemos nos devotar a um mestre, podemos nos devotar a uma divindade, e podemos usar o símbolo que representa essa divindade. Então, uma estrela, ela pode ser, assim, um símbolo da sua devoção. E você dá toda essa força, você bota todo o seu coração, que é onde se aloja a nossa divindade, a nossa estrela,
que é no coração. O coração é o símbolo do sol no nosso corpo, né? Ele que dá vida a todo o nosso corpo, físico, né? Fisicamente, mas é a energia divina que dá esse calor, que dá esse Agnis no nosso coração. Então, a segunda seria a prece, levando ao reconhecimento de um mundo interior e de que o homem é uma alma, bem como um corpo. Então, o homem é uma alma dando vida a um corpo, dando movimento a esse corpo. Em terceiro, Félix, novamente, fechou o som. Você ia começar o terceiro. então, agora ele me foi favorável, porque eu errei uma palavra e comprometi a verdade que eu estava querendo passar. Agora ele combinou comigo e foi, ó, companheirão. Vou ter que render homenagem a esse menino. Bom, eu estava dizendo sobre a concentração direta ao pensamento em sequência, né? Então, concentração direta ou pensamento em sequência, isso, com o tempo, integra a personalidade. Quer dizer, a concentração é um gesto assim físico, né? É um gesto que nós temos no nosso corpo físico. Você tem uma vontade espiritual de comandar o teu corpo a se concentrar. Então, você tem uma concentração direta. Pensamento em sequência. Não pode ter pensamento em duas coisas juntas. Você vai escolher um pensamento, vai dissecar o que aquele pensamento quer dizer, qual é o simbolismo, qual é o seu significado, e, resolvido isso, vamos passar para um outro pensamento. Se quisermos, senão nós vamos permanecer com a mente vazia. O quarto é o pensamento concentrado num ideal que acarreta a união do pensador com a sua vida superior. Isso aí já é um momento em que você pode, numa concentração, num momento de meditação, você se concentra no seu eu superior, sabendo que esse seu eu superior é aquela estrela que representa um sol, que representa a divindade. Em quinto, adoração e veneração. A mente, tendo criado a forma, o coração é estimulado e brilha para o alto. Então, adoração e veneração é a tal devoção, né? Você se devota, você tem um afeto, você tem confiança. Você veja que são, assim, determinadas virtudes que todas juntas, reunidas, vão formar o amor. O amor é tudo isso junto. Então, quando você é um devoto, você tem adoração, tem veneração, tem afeto, o coração é estimulado e brilha para o alto. Então, veja que confiança, compaixão, delicadeza, todas essas coisas assim, elas compõem um corpo chamado amor. Não é verdade? Elas parece que são assim membros dessa figura sublime que é o amor, né?
Sexto, um apelo ao eu superior, pondo em atividade a vontade espiritual. Um apelo ao eu superior, pondo em atividade a vontade espiritual. Isto aí, certamente, depois que a gente conhece alguma coisa sobre Raja Yoga, a gente vê, quando a gente desenvolve algumas qualidades assim de meditação, de serenidade, de calma, coisas assim que você, né? Você tem um apelo ao eu superior, pondo em atividade a vontade espiritual. Esses são os siddhis, os poderes que você consegue desenvolver naturalmente, sem que você faça um esforço de buscar esses poderes, você desenvolve esses poderes. Então, você não precisa nem apelar ao eu superior, porque esses poderes vêm naturalmente. E o sétimo, a conscientização do mestre e da presença de Deus. Esta conscientização do mestre e da presença de Deus é quando você desenvolve confiança, amor, e uma das coisas assim mais interessantes que as pessoas assim simples pensam que é assim muito fácil, mas não é. É o desenvolvimento da fé. A fé é uma coisa muito sutil, muito sublime, porque vem da confiança de um ser para com o outro ser, formando assim um ser só. O conhecedor e o conhecido forma-se o conhecimento. Então, essa integração ela se manifesta pela fé, pela confiança absoluta e pelo amor, o amor imortal, né? É a primeira paramita, a caridade e o amor imortal, né? Dana, primeira paramita. Mas são 8h15, ou 8 e pouco, eu encerro por aqui, porque cada um vai ter que caminhar sozinho, eu não posso interferir na vida de vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta, fazer alguma observação? Faltou alguma coisa? Gente, eu estou aqui, assim, tentando absorver isso tudo. Que coisa linda, Félix. Nossa, essa palestra, esse tema é muito caro para mim, porque eu acredito que a gente tem que estudar a teosofia para nos transformar, sermos pessoas melhores para nós mesmos, né, e para o mundo. Eu tenho uma pergunta, mas eu gostaria de saber se algum irmão quer fazer alguma colocação antes, ou tem alguma pergunta. Raquel, ainda bem que foi... Pode falar, Maurício. Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, não, mas queria agradecer ao Félix a brilhante exposição que ele nos fez, e foi com muita emoção que eu assisti e participei de tudo que você falou aí, do fundo do coração. Muito obrigado, uma gratidão imensa por você nos passar com esse brilhantismo, com essa sabedoria, todo esse conhecimento que você tem, toda essa vivência. Muitíssimo obrigado. Eu aqui agradeço, Maurício. Estamos juntos. Estamos juntos. Sandro? Raquel, ainda bem que foi gravado, que tem que assistir de novo, né? Tem que assistir de novo. Ô, E Sandro, o irmão Félix,
Eu acabei de pensar isso, Sandro, nesse final que eu falei, gente, pelo amor de Deus, tá gravando, né? Porque isso aqui foi uma pérola. Não posso Tem que dizer que eu vou insistir de viver. novo. Ô, irmão, eu te agradeço imensamente pela sua presença aqui conosco hoje, pela grande aula que você deu para a gente. E acho que sabe o que ele fez hoje, Raquel? Ele pegou tudo que a gente estudou no GES nos últimos 5 anos e tentou passar, e as reflexões que nós tivemos, e juntou em 1h15. Ele conseguiu fazer isso. Parabéns, meu grande irmão. Obrigado. Obrigado. E obrigado pela recepção. Vocês são de uma cortesia, assim, fantástica. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Irmão Félix, desculpa, mas é que eu fiquei realmente muito ansiosa e para agradecer principalmente uma frase que o senhor falou, que me acrescentou muito, tá? Quando o senhor falou que criar uma meta, tá, para alcançar a divindade consciente, tá? Que essa caminhada, ela é solitária, ela é peculiar de cada um. E isso me chamou a atenção porque eu fico buscando isso sempre no referencial, em um outro, e não é. Isso, pelo que eu entendi, que o senhor deixou aí bem claro, é um olhar interior, né? É uma escolha de caminho interior, né? Que eu vou ter que fazer. E para poder alcançar esse ideal, tá? Que nós devemos e que nós queremos. Eu agradeço muito, muito, muito essa colocação. Isso daí foi muito significativo para mim. E desculpa ter interrompido o senhor. Não, e uma coisa que você está errada é que você não está falando com o senhor. Ah, perdão, mas é força do hábito, força de hábito. É uma coisa assim que você pode ter certeza dessa verdade, é que você só pode progredir por você própria, porque em determinado momento você vai buscar essa verdade, essa sabedoria em seu próprio eu superior. Você vai se voltar para o interior e vai se ver. E é aí que entra aquela voz do silêncio que a Blavatsky ensina. Ali, quando você mergulhar lá você vai mergulhar num silêncio profundo. E esse silêncio vai ter uma voz tão clara que vai falar para você: o caminho é esse. Então, você vai aprender a ouvir a voz do silêncio. Gratidão, muita gratidão. Eu tenho uma pergunta, irmãos. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. Vi que a Luciana... Eu gostaria. Ah. Oi, Félix. Diz. Tudo bem? Tudo maravilha. Aqui, eu tenho esse exercício de concentração que você disse. Quer ver? Vou mostrar aqui. Ah, isso é muito bom. Você pode usar qualquer elemento para se concentrar. Elege alguma figura e se concentra nela, e vê quais são os defeitos, quais são as belezas, quais são os detalhes que tem, né? Isso é uma maravilha. Sim. E uma outra questão também que eu gostaria assim, de perguntar quando a gente começa assim a perceber, nos perceber, a gente percebe também que o nosso olhar diante, por a gente ter mudado, a gente que percebe diferente a coisa observada. Sempre teve ali, só que a gente não percebia. Dizem os mestres que quando você... Porque nessa área a gente não tem que doutrinar ninguém. As pessoas têm que descobrir o seu caminho, pode ser até por uma simpatia, o assunto, teosofia, ou outra linha qualquer que te agrade, mas é você que vai eleger. Isso tem que ser assim, o espiritualista ele tem que ser assim, um livre pensador. Então, mas geralmente a gente é meio materialista, ou coisa que valha,
e alguém diz assim, olha, se você fizer tal coisa, aprender a se concentrar, aprender a meditar, ter atenção, desenvolver algum conhecimento assim, 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 você vai verificar que você muda. Geralmente, os mestres dizem assim, que dão 3 meses, assim, você não precisa acreditar em mim. Faça isso em 3 meses e veja, você é que vai verificar qual é o seu problema. Entende? Vai ver se é ou não é. Então, não sou eu que vou convencer alguém a fazer ou não fazer, porque é esse o caminho. Eu não tenho essa autoridade e nem quero ter, porque eu não quero influenciar o karma de ninguém, cada um com o seu, né? E isso é condição sine qua non. A liberdade é uma das leis que nós temos que obedecer. A lei do karma é uma das leis que a gente tem que... Não pode interferir na vida de ninguém, no karma de ninguém. Quem mais? Félix, interessante essa sua colocação, que, de um modo geral, nós somos educados a depender do outro, do líder, do chefe, do governo, de Deus, de Jesus, ou do líder religioso, né? A gente é ensinado a ter uma dependência desses seres, né? E o papo que a gente está tendo aqui é de ganhar uma completa autonomia, né? Ser um autodidata no assunto, né? E isso é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado e que dá trabalho e às vezes dói também, né? Passa um pouco por aí, eu acho. Você, intelectualmente, a gente depende das informações dos outros. É bom que a gente desenvolva o intelecto, desenvolva conhecimentos, isso é interessante e vai ajudar a gente a ter assim, uma reflexão mais fácil. Mas a gente precisa ter, assim, saber que a partir do intelecto acaba. A espiritualidade é você que vai saber, porque você vai perceber diretamente, você tem a percepção, o conhecimento direto. Então, você vai ver coisas no mundo invisível que não dá para explicar intelectualmente. Se desse para explicar intelectualmente, os mestres explicariam. E estaria todo mundo iluminado já. Saía, era uma produção em série, industrialização de magos, aí, de adeptos. Não esperar condições vindas de fora, né, Ofélia? A sabedoria é interna. Todas as informações intelectuais vêm de fora para dentro. A sabedoria vem de dentro para fora. O caminho, o caminhante. A cada momento, a cada instante. É por aí. Gente, eu gostaria Raquelita. Não tenho tempo. Ô, Félix, a gente está estudando na loja São Paulo. Vocês estão me escutando? Raquel, seu volume está baixo. Está baixo? Não sei se eu... Deixa eu ver. Eu acho que eu estou sem fone aqui. Melhorou um pouco? Eu acho que você aproximou um pouquinho melhor. Tá, mas eu vou ter que ler o livro. Vai ter um momento que vai ficar difícil. Mas olha só, a gente está tendo um estudo na loja São Paulo. Está dando para vocês me escutarem? Tá. Sim. Sobre o Caibalion. Eu tenho. E aí, eu queria, Félix, te fazer uma pergunta, porque, assim, meu cérebro está meio que fritando com o estudo desse livro. Eu acho que tem a ver com essa sua palestra de hoje, essa fala de hoje. A irmã Rosângela, que está aqui, estuda comigo, né? E ela viu que eu fiz essas colocações lá. A gente estudou essa semana a lei do ritmo, e semana passada, o ritmo, e semana passada da polaridade. E veja bem, eu vou ler uma frase e queria uma ajuda de como a gente pode entender isso na vida prática. Deixa eu achar a frase. Começando
Isso aqui agora a gente está falando da polaridade. Começando num ponto da escala, encontramos mais amor ou menos ódio, conforme subirmos a escala. E mais ódio e menos amor conforme descermos, sendo verdade que não há matéria de cujo ponto superior ou inferior passamos a admirar. Há graus de amor e de ódio, e há um ponto médio, em que o semelhante e o dissemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil fazer distinção entre eles. A coragem e o medo seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em toda parte. Onde encontrardes uma coisa, encontrareis o seu oposto, os dois polos. E aí, essa semana, a gente estava estudando o ritmo. E aí, a gente estava... Inclusive, aqui fala... tem uma parte que diz assim... Porém, os hermetistas pregam que o mestre ou o estudante adiantado está habilitado, em grau elevado, a escapar o movimento para o sofrimento pelo processo de neutralização antes mencionado, elevando-se ao plano superior do ego. Muitas das experiências que acontecem aos que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas. Bom, mais ou menos o meu questionamento é como que a gente realiza isso no mundo aqui, sendo que a gente vive em oscilação. Um momento... A gente vive... A vida vive de oscilação. Em alguns momentos, né, a gente vive alegria, em algum momento tristeza, são coisas externas. E é isso que fala aqui, dessas polaridades e o ritmo. E um questionamento que eu até levei para o grupo é: será que esse ponto médio, onde o semelhante, o dissemelhante não tem de tanta diferença, né? Será que esse não seria o ponto da paz, do equilíbrio? Será que a gente será que ali seria o ponto ideal? Eu estou fazendo esse questionamento a mim mesmo durante essas semanas. Gostaria Você está respondendo assim mesmo e está respondendo certo. Existe a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, eu vou te dar um exemplo muito interessante que eu acho que é bem marcante. Nós, no mundo físico, nós temos o amor e o ódio. Tudo que existe na matéria, tudo que está manifestado, ele é dual, né? Então, sempre tem os opostos. Por isso, até tem uma teoria para a gente resolver os problemas, estudando os opostos, fazendo assim uma observação sobre os opostos. E eu fiz uma observação assim muito interessante em alguma época sobre, no mundo físico, nós temos um amor e temos o ódio. Eles têm os opostos, né? Então, esse oposto, ele vai ter um equilíbrio. Você tem uma linha, aqui você tem o amor intenso, e aqui você tem o ódio. Só que o amor, é um afeto, é uma coisa, mas é um amor físico, é um amor material. E aqui você tem um ódio, porque você não satisfaz o amor. Então, eles são os opostos, assim. Cada coisa que aparece no universo, aparece o seu lado negativo. Então, quando você entra no equilíbrio, você entra num ritmo de aproximação e eles se anulam. Ou, por outra, o amor é essa junção, é a anulação de um com a preferência do outro. Geralmente, a gente procura o bem em troca do mal, não é? Só que tem uma coisa muito interessante. Quando você chega nesse equilíbrio, o amor se torna espiritual, porque você, enquanto você está nesse amor físico, você está no desejo,
Então, não é bem um amor ali, é um prazer, alguma coisa assim. Mas se você anula com esse equilíbrio com o mal, você chega no bem espiritual, no amor espiritual. O amor espiritual transcende. No mundo espiritual não há dualidade, há uma unidade. Então, prevalece o amor. Então, este amor é que é o amor divino. Então, tudo se anula para ser absorvido pela humanidade com a pureza e a perfeição do amor. O amor é a lei suprema. Tudo. Nós temos a lei da harmonia, a lei da unidade, a lei da diversidade. Todas essas leis, elas vão ser absorvidas pela lei do amor. É pelo amor que nós vivemos. É pelo amor do Criador que nós temos vida. Essa vida é o sacro ofício, sagrado ofício da divindade suprema. Senão nós não existiríamos. Nós existimos pela compaixão das mães, dos pais. Se não tivesse esse amor materno, paterno, que nos cria, que nos dá em 3 anos, pelo menos, nós somos dependentes desse amor, dessa compaixão. Então, esse é o amor divino, o amor incondicional. E o nosso Trismegisto, quando ele fala essas coisas, ele se refere à verdade que está em cima, está embaixo. Então, nós embaixo refletimos o que está em cima. Só que nós não somos tão perfeitos, mas se nós nos observarmos, nós vamos conhecer o que está em cima. Eu acho que vocês já estão cansados de mim, né? Eu falo demais e só abobrinha. Félix, Diga. obrigada, Félix. Muito obrigada pela resposta. Adorei. Eu não estou cansada, imagina. Ficaria aqui mais horas. Bom, eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem perguntar ou me dar, eu aprendo muito com isso, hein? A nossa reunião, na verdade, se encerra 8h30. Então, assim, já estamos, né? Já estamos ultrapassando os limites. Isso. Então, mas assim, tem um choro. Mas então, assim, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? E se você puder também responder. Não, tudo bem, estou à disposição. Eu achei que você ia trazer um tango. Isso, um tango, né? Vocês querem chorar, né? Boa. Ou é tango ou é fado, né? O fado também é triste. Mas diz que parece o Papa Francisco era um grande dançarino, né? Quem? O Papa Francisco. Ah, deve ser. Ele viveu na época do tango mesmo, né? Ele tem, acho que ele tem 80 e poucos anos, né? Eu também cresci com esses tangos na minha orelha. Então, eu gosto muito do tango. O tango eu acho muito bom. Acho muito interessante. O tango Sabe que lá na Holanda tem um grupo lá de gente, lá de orquestras, coisas assim, que cultivam o tango até hoje. É impressionante. Legal. Eu cheguei a fazer umas aulas de tango, mas demanda bastante tempo para aprender, né? Dançar. Ela é muito difícil, muito difícil. É legal, mas é muito interessante. Parece que a nossa irmã Luciana tem uma pergunta a fazer. Para acompanhar essa linha de raciocínio que você trouxe aí do Caballo, e dando sequência, né, o que o Félix disse, né, o amor é a junção, né,
o amor que mantém os universos juntos. E, aproveitando o momento também, eu sempre ouço algumas palestras do irmão Félix, né? E sei que ele gosta muito do Giordano Bruno também. O Giordano Bruno é uma referência muito bonita para mim, porque ele morreu defendendo a sua verdade. E isso é um ser humano que esse atingiu a imortalidade, como Sócrates, por exemplo, que tomou a cicuta, porque condenaram ele à morte, e ele disse assim, bom, a lei é essa, me dá a cicuta, e ele tomou, porque ele adquiriu o destemor da morte, né? Então, um ser que adquire a imortalidade, esse não precisa mais nascer, ele só vem por compaixão para auxiliar a humanidade. Então, quando nós olharmos assim o outro como um ser como eu até fiz uma coisa assim que diz assim: eu estou em paz com Deus, o absoluto. Eu estou em paz comigo. Eu estou em paz com o amigo e com o inimigo. Eu estou em paz com todos, porque todos estão em mim e eu estou em todos. Essa é a compreensão da unidade. Quando nós tivermos essa consciência de que nós somos a humanidade, a expansão do nosso espírito, da nossa mente, da nossa consciência, ela se expande pelo universo. Não existe assim tamanho. A nossa mente, o nosso pensamento, ele viaja por todos os recantos do universo. Ele se expande. Essa é uma maravilha da vida. O que você quer mais? Eu acho maravilhoso que quando você começa a ler o Giordano Bruno, você percebe o movimento dos astros. Então, assim, para mim, depois que eu comecei a ler algo e pesquiso, assim, eu entro em transe, sabe? Ele tinha uma consciência de que existia outras galáxias. Você veja só a capacidade de clarividência que ele tinha, a intuição época, né? dele. Isso é uma coisa fantástica. Mas já que vocês estão aí, eu vou dar um presentinho para vocês. Se alguém perguntasse assim, por exemplo, vocês são absolutamente serenos? Estão sempre em paz? Eu gostaria que, depois dessa pergunta aqui, dessa dúvida que o nosso Rudyard Kipling colocou para nós, vocês respondessem: eu estou em paz, eu estou em serenidade. Veja lá. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo em redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre o ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso, se és capaz de pensar, sem que a isso só te atires, de sonhar, sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas por que deste a vida estraçalhadas e refazê-las com o bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada,
resignado tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir assim quando exaustos. Contudo, resta a vontade em ti que ainda ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, e se és capaz de dar segundo por segundo ao minuto fatal todo valor e brilho, tua é a terra, com tudo o que existe no mundo, e o que é ainda muito mais. Tu és um homem, meu filho. Bravo! Excelente. Essa é uma poesia que eu gosto muito de meditar sobre ela. Esse é o Rudyard Kipling, que é um hindu, né? Estudou na Inglaterra, morou lá nos Estados Unidos. Mas essa é a obra-prima que eu acho dele. É uma coisa assim fantástica. Vale por uma palestra. Nossa! E terminar com essa palestra, então, assim, fantástico. Ele tem que aparecer mais aqui, Raquel. Tô querendo. Você não considera vir para Juiz de Fora, para o Goethe Juiz de Fora? Eu já fiz assim muitas coisas assim com Guedes aqui. Vamos lá, de repente estamos lá. Quando houver assim alguma coisa assim, podem me convidar que eu estou pronto. Nossa, muito obrigada. Gratidão. Para a gente é muito importante. Eu é que agradeço a todos vocês são assim de uma amabilidade muito grande, eu fico assim comovido com essa amabilidade, com essa cortesia, e me considerem parte aí do grupo de vocês, do grupo de estudos de vocês, do Goethe aí. Tá? Muito obrigado, Sandro, você é uma pessoa muito querida, todos vocês, você, Raquel, tuas ordens. Obrigado, Félix. Gratidão pela presença. Obrigada. Até um dia, então. Tá. Você faz aquela prece final, não? Você faz... Você gostaria de fazer, Félix? Você gostaria de fazer? Não, eu acho que ela faz muito bem. Vamos ouvi-la. Eu? Nossa! Eu não tenho o mantra da unidade. É o mantra da unidade? Que vocês esperam? Pode ser o mantra da unidade. Ou eu posso fechar com... Oi. Cadê o Zé Jorge? Cadê o Zé Jorge? Não está aqui, Célia, porque a gente tem um irmão nosso que canta, que faz o mantra da unidade musicado. Ele não está aqui hoje. Bom, vocês que sabem, eu posso terminar com um mantra que fecha, que é a sequência daquele lá do início, né, que eu faço no início, de abertura, ou alguém faz o mantra da unidade. Vocês que sabem. Pode fazer, Raquel. Então, vamos lá. Então, irmãos, vamos fechar os nossos olhos para absorver a energia sutil dessa palestra, fazer esse silêncio interior, aquecer o nosso coração com essa fala, para nos transformar. Asatoma Satigamaya, Tamasoma Jyotigamaya, Mrichoma Ritangamaya, Suavesti Bhavatu, Suavesham Shanti Bhavatu, Suavesham Purnam Bhavatu, Suavesham Mangalam Bhavatu, Lokaha Samasta
Sukhino Bhavantu. Om Shanti. 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 Hari Om. Namastê, irmão. Muito obrigada. Muito obrigada pelo encontro. Obrigada pela presença. Obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Félix. Gratidão. Gratidão. Gratidão.